Pare. Não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana, e eu fui enviado para te entregar a resposta exata. Essa palavra não é para todo mundo. É para você, que sente o aperto que sobe do estômago a cada novo amanhecer, sem confirmação, como se a esperança fosse um músculo cansado. Eu falo com você, que sorri por fora em almoços de família, mas por dentro está repassando a mesma oração, o mesmo pedido, como um disco arranhado que nunca chega no fim da canção. Eu falo com você que, no meio de uma conversa, desvia o olhar por um segundo para a tela do celular, esperando uma notificação que nunca chega, a confirmação de uma porta que parece que nunca vai se abrir para você, enquanto você vê ela se abrindo para todos os outros. E eu estou aqui hoje para te dizer que essa angústia da espera tem um nome, e ela não é um sinal de que Deus te esqueceu. Pelo contrário, ela é o sinal de que a sua hora está guardada. E nesta mensagem, eu tenho 3 missões para cumprir com você. A primeira é te mostrar o nome do mecanismo espiritual que está operando para manter sua resposta retida, visível, mas inalcançável. A segunda é te entregar um decreto noturno de 3 minutos que você vai executar ainda hoje antes de dormir. E a terceira, a mais importante, é te revelar uma única palavra hebraica que vai redefinir completamente a sua espera e te dar a chave para transformar essa exaustão em autoridade. Se você sente o peso disso, por favor, fica comigo até o fim. Você já sentiu esse aperto no estômago quando a casa se cala e uma voz fria sussurra que Deus se esqueceu do seu endereço, que sua encomenda foi extraviada? E se essa dor não for impaciência, mas um aviso espiritual de que você precisa se posicionar para receber o que já foi liberado? Enquanto muitos desistem no último quilômetro da jornada, poucos entendem que existe uma promessa assinada pelo céu, um tempo de preparação na terra e um coração que aprende a descansar na certeza da entrega. Mas e se a resposta para essa exaustão da esperança estiver em uma oração que você ainda não aprendeu a fazer? Agora pense comigo, e se cada manhã de esperança frustrada, cada oração que pareceu bater no teto e voltar, e cada noite se perguntando, Senhor, até quando? Forem sinais de que Deus está te convocando agora para a confirmação. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de duvidar do amor do Pai, entregar sua ansiedade nas mãos dele e transformar a oração da noite em um momento de descanso na promessa, sem dúvida, sem desespero e sem aceitar a espera como um castigo ou um sinal de rejeição. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo quando a angústia da noite se levanta contra a sua paz, a sua casa e a sua família. Não espere mais um dia se sentindo esquecido pelo céu para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para acalmar sua alma, renovar suas forças e preparar você para descansar em paz. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar que a espera não era um sinal de rejeição, mas de preparação. Existe uma cobertura que desce sobre o escolhido quando ele entende que a espera não é um lugar de abandono, mas um corredor guardado. É a sombra do Altíssimo que não impede a travessia, mas garante que nada te destrua no caminho. E hoje você vai entender como entrar debaixo dessa cobertura de forma consciente. A sua espera, o seu silêncio, a sua pergunta que ecoa no vazio. Tudo isso foi visto. E para selar que você ouviu essa chamada, para registrar no céu e na terra que esta palavra te encontrou, há um marco para esta noite. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu recebo. É um ato de fé, não comentário comum.
E sobre exatamente isso, sobre você acordar e a primeira pergunta ser: será que é hoje? Sobre sorrir por fora enquanto a alma clama por dentro, sobre ver a bênção na mão do outro e se perguntar quando chega a sua vez. Há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente dentro do próximo amanhecer sem confirmação e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a sua esperança cansada. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que você sente não é só impaciência. É um sinal. E há 5 deles. O primeiro sinal de que a sua resposta está prestes a chegar é exatamente este cansaço que você sente. Essa exaustão da esperança. Porque o inimigo nunca investe tanto para cansar alguém que está prestes a desistir. Ele só intensifica o ataque na véspera da vitória. O segundo sinal, meu filho, é a pontada que você sente no peito quando vê o testemunho de outra pessoa. Não é inveja, você sabe que não é. É aquela mistura de alegria sincera pelo outro e uma pergunta silenciosa e dolorosa que sobe à sua garganta. E eu, pai? Por que não eu ainda? É o sorriso que você dá, o glória a Deus que você digita, enquanto uma parte de você se encolhe, sentindo-se esquecido na fila do pão celestial, como se a sua senha nunca fosse chamada no painel. O terceiro sinal é um objeto. Fecha os olhos por 1 segundo, porque eu vou te levar até ele. É um caderno de oração antigo, talvez de 5, 10 anos atrás, esquecido no fundo de uma gaveta. Ao folhear as páginas amareladas, você encontra o seu pedido. A mesma frase, a mesma súplica, e ao lado dela, nenhum cheque de recebido. Apenas o espaço em branco, um testemunho silencioso do tempo que passou. Esse caderno não é um memorial da sua falha, mas a prova da sua fidelidade. E sobre esse caderno de oração que você reconheceu agora, eu já deixei a confirmação que você precisa te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ela está lá. Mas fica, porque o adiador quer que você acredite que esperar é sua única função. Mas fica. O quarto sinal é como o seu corpo reage. É a forma como você prende a respiração sem perceber quando um assunto relacionado à sua promessa surge numa conversa. É a tensão súbita nos seus ombros quando você ouve o nome de alguém que já tem o que você tanto pede. O seu corpo, meu filho, está guardando o placar da sua espera. Ele se tornou um arquivo vivo de cada adiamento, de cada quase, de cada porta que se fechou com o som de um trovão seco. E o quinto e último sinal é a maneira como você acorda. Antes mesmo de abrir os olhos, antes da primeira luz, o peso da espera já desceu sobre você como um cobertor de chumbo. Não é um pensamento, é uma sensação física, uma opressão no peito que te lembra, antes mesmo da sua primeira oração, de que mais um dia começou e a resposta ainda não está na sua mão. Essa opressão matinal não é o seu espírito, é o inimigo tentando te vencer antes que você possa se ajoelhar. Agora pega um segundo. Respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Todos os 5? Se eu descrevi a sua vida nos últimos meses com essa precisão, não é porque eu sou especial. É porque o Deus que me envia é especialista em você. Ele conhece cada detalhe dessa jornada
E ele está dizendo que o tempo da espera no escuro acabou. O tempo de entender o porquê chegou. Agora que você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, você entende que muitos desistem exatamente neste ponto, no último quilômetro da jornada. Mas você não vai desistir. Volta no comentário e reforça aquela palavra: eu recebo. Porque um comentário a mais é uma alma a mais que o algoritmo entrega esta palavra hoje à noite. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente essa tensão conectiva da sua espera, essa corda esticada entre o seu coração e o trono de Deus. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que te cobre da ansiedade da véspera enquanto o nome opera em ti. Mas escuta com atenção, o nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que é, mas não vai ter com o que se cobrir. Por isso nós vamos pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando, e ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce, exatamente sobre esse aperto no estômago que você sente antes mesmo de abrir os olhos. Porque essa angústia da espera não é apenas impaciência, meu filho, é um aviso espiritual. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto, e entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo, um corredor, um tempo que o adiador, o mecanismo que opera para manter sua promessa visível mas inalcançável, conhece melhor do que você. Ele estica o tempo, ele prolonga o silêncio. Não porque a unção foi revogada, mas porque chegou o próximo amanhecer sem confirmação. E o que ainda não tinha nome, agora tem um eco na sua alma. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de fé que estavam exatamente onde você está agora, de joelhos no escuro do quarto se perguntando: até quando? Eu vi o caderno de oração antigo, com o pedido de 5 anos atrás, virar um altar de renovação. Eu vi o sorriso amarelo em público virar um testemunho de verdade. Eu vi a pontada no peito, ao ver a bênção do outro, se transformar em adoração antecipada pela sua própria vitória. E não porque eles eram fracos na fé, porque o adiador entrou no corredor da espera sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o adiador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que te convence que esperar é sua única função, o que te faz vigiar a estrada em vez de preparar a casa, o que te esgota na véspera para você não ter forças na hora da chegada. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Cada manhã de esperança frustrada, que você acorda com aquele peso no peito, não é o início de um novo dia. É o fim de uma batalha que você perdeu durante a noite, antes mesmo de começar. Cada oração que pareceu bater no teto e voltar não era um sinal de que Deus é surdo, mas um convite para você mudar a frequência da sua petição para a frequência da recepção. Cada noite que você foi dormir, se perguntando: Senhor, até quando? Não era um questionamento da sua fé, mas o eco de uma promessa que está tão perto que a sua alma já pode sentir a vibração dela, mesmo que a sua mente ainda não a veja. Antes de eu nomear o decreto que quebra essa exaustão da esperança, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Esse gesto não é para o algoritmo, é para você. É a sua mão se movendo na direção da ferramenta que Deus preparou para essa hora. Foi exatamente atrás dessa resposta, dessa confirmação, que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. O inimigo não quer que você o leia, porque ele sabe que este guia te ensina a parar de duvidar do amor do Pai, a entregar sua ansiedade nas mãos dele e a transformar a oração da noite em um momento de descanso na promessa. Ele foi escrito para quem está cansado de ver as promessas se cumprindo para todos, menos para si. Para quem sente que o tempo está passando e a resposta não chega. Não espere o próximo amanhecer sem confirmação para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar
e descobre por que o adiador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse é o selo da sua fé sobre a sua vitória. Você entende, meu filho? Está escrito na palavra e não é por acaso. O profeta Isaías registrou no capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando pelos rios, eles não o encobrirão. Um escolhido que não aprende essa arquitetura da cobertura divina se afoga na travessia. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele não te tira do rio, ele te ensina a andar sobre as águas da espera sem afundar. Eu sei que o valor de uma consulta com um especialista que te promete paz de espírito ou o preço de um retiro de fim de semana para recarregar as baterias, ou mesmo o custo de 1 ano de terapia para lidar com a ansiedade, tudo isso pode ser alto, porque eram escolhas desesperadas. E aqui, diante de algo que pode mudar a sua paz nos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, mas porque o adiador te convenceu que a solução real nunca seria tão acessível. Essa hesitação tem nome. É o medo de ter esperança de novo e se frustrar mais uma vez. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a presença de Deus falando com você em cada página, se a sua oração da noite não for transformada, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é 0 para você e todo para mim, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua alma contra o próximo amanhecer sem confirmação. Não há desculpa para não tentar. Eu recebi o testemunho de um escolhido, um homem de 42 anos que disse: Pastor, eu comprei o guia na terça-feira às 2 da manhã, depois de mais uma noite em claro. Eu não dormia uma noite inteira há 6 meses. Naquela mesma noite, eu apliquei o primeiro segredo e pela primeira vez em meses eu acordei com o despertador e não com a angústia. Uma mulher de 35 anos escreveu: Eu estava sorrindo no aniversário da minha sobrinha, mas por dentro eu estava morrendo. Eu vi o seu vídeo no banheiro durante a festa e baixei o guia. Naquela noite eu fiz a oração de cobertura. No dia seguinte, uma porta que estava fechada há 3 anos se abriu. Eu chorei por 1 hora, não pela porta, mas por perceber que Deus não tinha me esquecido. Talvez daqui a 3 horas uma escolhida como você, uma mãe de 2 filhos, vai me mandar uma mensagem dizendo: Eu achava que minha ansiedade era normal, que era coisa de mãe. Depois de ler o guia, eu entendi que eu estava travando uma batalha espiritual sem as armas certas. Hoje, meus filhos têm uma mãe que ora com eles, em vez de uma mãe que se preocupa com eles. A paz voltou para a minha casa. Cada manhã de esperança frustrada sem esse entendimento é mais um dia em que o inimigo rouba a sua paz antes mesmo de você tomar seu café. Cada oração que parece bater no teto, sem saber o nome do que é Tikvá, é mais uma brecha que você deixa para o adversário entrar e dizer que Deus não te ouve. Cada noite se perguntando: Senhor, até quando? Sem o conhecimento deste guia, é a garantia de que a exaustão da esperança vai continuar chegando. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa exaustão da esperança continua chegando, e ela não chega sozinha. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje.
E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte. De tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link, novamente escolhido. Agora, com o instrumento na sua mão, falta o nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. Ela vai nomear a sua espera e transformá-la de uma sala de tortura em uma antecâmara do trono. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Sem o instrumento, o nome seria apenas uma informação que te deixaria mais ansioso, mais consciente da tensão que você sente. Mas com a cobertura na sua mão, o nome se torna uma chave, uma arma. A palavra que desce agora não vem para te informar, ela vem para te transformar. A palavra é Tikvah. Escute bem. T-I-Q-V-A-H. Tikvah. Em português, a tradução preguiçosa, a tradução que o adiador quer que você acredite, é esperança. Mas isso é uma mentira. Esperança, na nossa língua, soa como um desejo passivo, um tomara que dê certo. Mas, em hebraico, a raiz de tikvah é kavá, que significa torcer, esticar, ligar. Pense numa corda, meu filho. Uma corda esticada ao máximo sob tensão, ligando firmemente o ponto de partida ao ponto de chegada. Isso é tikvah. Não é um desejo vago, é uma tensão conectiva e poderosa. É a mesma corda que Raabe usou para descer os espias do muro de Jericó. Uma linha de salvação. A sua espera não é um vazio, é uma corda esticada entre o seu coração e o trono de Deus. E o trabalho do adiador, a única coisa que ele tenta fazer dia e noite, é te convencer de que essa corda se rompeu. Ele sussurra que ela é fraca demais, que o peso da sua necessidade vai arrebentá-la, que não há ninguém segurando a outra ponta. Ele quer transformar a tensão da conexão na ansiedade da desconexão. Mas hoje, em nome de Jesus, você entende. A tensão que você sente não é sinal de rompimento, é a prova de que você está conectado. E para que não reste dúvida, Deus deixou um espelho vivo da sua história registrado nas Escrituras. Não é Abraão, não é José, é um homem chamado Simeão. A história dele está em Lucas capítulo 2 e ela é o seu retrato falado. Simeão era um homem justo e piedoso em Jerusalém, mas ele tinha uma marca, uma identidade. Ele esperava a consolação de Israel. A vida dele era uma espera com propósito. O Espírito Santo tinha feito a ele uma promessa pessoal e intransferível. Ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. A resposta estava garantida, meu filho. O resto da sua vida foi o corredor da espera. Imagine as décadas, vendo amigos morrerem, vendo a cidade mudar, vendo falsos messias surgirem e desaparecerem. O adiador certamente sussurrava no ouvido de Simeão, todas as noites: "Você já está velho, você entendeu errado. Foi só um sentimento, um arrepio. Desista." Mas um dia, ele não acordou com a ansiedade. Ele acordou movido pelo Espírito para ir ao templo. Não era um feriado, não era uma data marcada no calendário dos homens, mas era o hoje no calendário de Deus. No meio da multidão, ele vê um casal simples da Galileia, com um bebê de 40 dias. E ele sabe, o Tikvah, a corda, chegou ao seu destino. A espera terminou. A resposta chegou em seus braços. Ele ergue aquele menino e as primeiras palavras que saem de sua boca não são de alívio, são de adoração. "Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação." A resposta que ele esperou a vida inteira não era para ele começar a viver, era para ele completar a sua missão com glória. O registro de Simeão no livro de Deus é a prova eterna de que há um hoje marcado para cada promessa. E Deus, o dono do tempo, orquestra os passos de quem espera
e os passos de quem entrega, para que se encontrem no lugar exato, na hora exata, mesmo que pareça o último minuto do último dia. Simeão te ensina que a sua função não é se preocupar com o caminho da resposta, mas estar no lugar certo, movido pelo Espírito, para recebê-la. Pense nesta história. Havia um vilarejo antigo e extenso, onde as cartas ainda eram entregues à mão por um único e fiel carteiro. Na última casa da rua mais longa do vilarejo, morava um homem que esperava uma carta vital, a escritura de uma herança que mudaria sua vida. Todo santo dia, ele se sentava na varanda e via o carteiro começar a rua lá longe, entregando cartas em todas as casas, uma por uma, e a ansiedade o consumia. Conforme o carteiro se aproximava, o coração do homem batia mais forte. Ele pensava, será que hoje ele tem a minha carta? E se a bolsa dele esvaziar antes de chegar aqui? E se ele se cansar e voltar no meio do caminho? E se ele se esquecer da última casa? Um dia, exausto dessa tortura, ele não aguentou. Correu pela rua, ofegante, ao encontro do carteiro. Por favor, senhor, ele disse sem fôlego. Você tem uma carta para mim? O carteiro parou, sorriu com paciência e mostrou a bolsa ainda cheia de envelopes. Meu amigo, disse ele, eu tenho cartas para a rua inteira. A minha rota só termina na sua casa. Eu não volto para o correio enquanto a bolsa não estiver vazia. A sua carta está aqui. A minha tarefa é andar, passo a passo, fielmente. A sua única tarefa não é correr até mim em desespero, mas garantir que a sua porta esteja aberta quando eu finalmente bater. Naquele momento, o morador entendeu tudo. A entrega era certa. Sua ansiedade não acelerava os passos do carteiro, apenas roubava a sua própria paz. Sua única função era estar em casa, com a porta destrancada, pronto para receber. A espera não era um talvez, era um percurso. E aqui está o que esta história tem a ver com você. Você se sente na última casa da rua, achando que Deus pode se esquecer de você ou que a bênção pode acabar antes de chegar a sua vez. E Deus está te dizendo hoje, através de mim, meu filho, a sua resposta já está na minha bolsa. Eu não vou pular a sua casa. A minha rota termina em você. Apenas pare de correr ansioso pela rua. Volte para casa, mantenha a porta do seu coração aberta, porque hoje é dia de entrega. Você entende a profundidade disso? A sua espera tem um nome. Tikvá. A sua história tem um espelho. Simeão. A sua jornada tem uma alegoria. O carteiro. Você não está mais esperando no escuro. Você está numa corda de salvação, num corredor vigiado que leva ao dia do cumprimento. Mas nomear a espera e entender a jornada do carteiro é apenas o começo da sua vitória. Agora você precisa aprender a se posicionar como um herdeiro que sabe o que fazer quando a campainha do céu tocar. Porque há 3 nomes de herdeiro que Deus te deu no momento da sua promessa, e que o adiador tem trabalhado dia e noite para que você nunca descubra. E a verdade mais profunda sobre quem você se torna no momento da resposta, essa verdade ainda está por vir. Deixe eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora. Só os fatos. Fato número 1. Deus tem um hoje marcado para a sua resposta. Fato número 2. A sua espera não é um vazio. É uma corda esticada e conectada ao trono chamada Tikvá. Fato número 3. Existe um mecanismo espiritual, o adiador, cuja única função é te convencer de que essa corda se rompeu e que o hoje de Deus nunca vai chegar para você. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é um órfão espiritual esperando por uma esmola. Você é o morador da última casa da rua, para quem o carteiro divino tem uma entrega garantida e selada. Você é Simeão no templo, posicionado pelo Espírito para receber nos braços a promessa de uma vida inteira. Agora, o que vem a seguir é a parte onde você para de se ver como alguém que espera e começa a se ver como alguém que recebe. Para isso, Deus já te deu 3 nomes de herança, 3 identidades que estavam cobertas pela poeira da sua espera, e que hoje eu vou revelar a você. O primeiro nome que Deus te dá é o guardião da promessa adiada. Este é quem você tem sido até hoje. Aquele que mantém a chama da fé acesa para uma promessa específica, mesmo quando o tempo, a lógica
e as circunstâncias gritam que ela já expirou, que o prazo de validade passou. Você é aquele que guardou a palavra de Deus no coração quando todos ao seu redor já a teriam descartado. A implicação espiritual desse nome é tremenda. Ao ouvir e receber o hoje de Deus, você deixa de ser um guardião e se torna um herdeiro. A sua função não é mais vigiar a promessa, é possuir a promessa. A honra de guardião termina, e a autoridade de filho que herda começa agora. O seu segundo nome é o sentinela do próximo amanhecer. Este nome descreve a sua rotina espiritual. Você é aquele que acorda todo dia e, antes mesmo do café, antes de checar as mensagens, a sua alma procura no horizonte da vida o sinal da resposta que está para chegar. Cada nascer do sol é, para você, uma nova possibilidade, uma nova chance. E aqui está a virada de chave. Ao se apropriar desta palavra, você aprende que a resposta não vem no horizonte distante, como um navio que aparece no mar. A resposta desce diretamente sobre você, onde você está. A sua ansiedade da manhã, a sua busca no horizonte, é transformada em adoração presente, porque você descobre que não precisa procurar longe o que já está descendo sobre a sua cabeça. O seu terceiro nome, e o mais importante para esta noite, é o recebedor do hoje. Este é quem você se torna a partir de agora. Pelo poder do decreto que desceu sobre você, você aprende a parar de viver no amanhã da promessa e se posiciona para receber no hoje do cumprimento. Você para de acampar no corredor e se muda para a sala do trono. A implicação é a paz. Você troca a exaustão da espera, aquela fadiga na alma, pela paz da recepção. Você aprende a viver cada dia com a caixa de correio do seu coração, não apenas na expectativa, mas aberta, pronta, sabendo que o que foi decretado já foi enviado e está em trânsito para o seu endereço. Comenta agora uma só palavra, diferente de eu recebo, que sela essa confirmação sobre você. A palavra é confirmado. Escreve nos comentários confirmado e sela no céu e na terra que você não é mais um na fila da espera, mais um herdeiro confirmado na sala do banquete. O algoritmo do mundo pode não entender, mas o algoritmo do céu reconhece um filho que tomou posse da sua identidade. Não espere mais um dia se sentindo esquecido pelo céu, porque o adiador vai usar exatamente essa sensação contra você na próxima rodada. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem é a cobertura que vai te guardar quando a dúvida tentar voltar. E para que você comece a operar nessa nova identidade imediatamente, eu vou te entregar agora uma ferramenta prática, um ritual. O nome dele é o Ritual de Recepção do Hoje. Você vai executar este ritual hoje, antes de dormir. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Sente-se na beira da sua cama, sozinho no seu quarto. Passo 1. Segure as duas mãos abertas à sua frente, com as palmas para cima, como quem está prestes a receber um presente valioso. E declare em voz audível, para que os seus próprios ouvidos escutem. Pai, minhas mãos estão abertas, não para pedir de novo, mas para receber o que já está vindo. Passo 2. Feche os olhos. Visualize a resposta que você tanto espera não como algo distante, mas como um pacote real, com seu nome e endereço, já postado, viajando em sua direção numa velocidade espiritual. E declare em voz alta: o que é meu já está a caminho. O endereço de entrega é o meu coração. Passo 3. Coloque as duas mãos ainda abertas sobre o seu coração e, com autoridade crescente, declare 3 vezes, cada vez mais alto: meu coração não é um lugar de espera, é um lugar de chegada, hoje, hoje, hoje. O selo de confirmação deste ritual não será uma euforia, um arrepio ou uma emoção forte. Será uma paz. A calma profunda e serena de quem sabe que o entregador já dobrou a esquina da sua rua, em vez da ansiedade de quem nem sabe se o seu pedido foi ouvido no depósito. Essa paz é o seu sinal. E essa chave que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ela é só a chave da porta da frente. A confirmação inteira, a posse da casa,
está coberta no que está no primeiro comentário fixado. O guia digital, Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade, foi criado para você, o guardião da promessa adiada. Porque o adiador sabe da sua maior vulnerabilidade. Você se acostumou tanto a vigiar a promessa que tem medo de não saber o que fazer quando ela chegar. Você, como morador da última casa, se especializou em vigiar a estrada, mas desaprendeu a preparar a festa para a chegada. O guia te ensina os rituais não só da espera, mas da recepção. Ele te dá a cobertura contínua para cada próximo amanhecer sem confirmação, transformando cada noite de potencial ansiedade em uma noite de preparação e alinhamento para o recebimento. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o adiador vai tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques aleatórios, são contra-ataques cirúrgicos, desenhados para neutralizar a autoridade que você acabou de receber. Porque o inimigo não teme a sua espera, ele teme o seu despertar. E você, meu filho, acabou de despertar. Escute com atenção, porque eu vou te entregar o mapa da batalha. A primeira tática do adiador vai usar o tempo contra você. Ele vai te mostrar o calendário, o relógio do celular e vai dizer: olha, mais um mês se foi, mais uma semana. Se a resposta não veio até agora, não vem mais. Isso que você sentiu foi só uma emoção passageira, um alívio momentâneo. Desista. Ele vai usar a lógica do tempo humano para tentar anular a cronologia da promessa divina. A sua arma contra isso é a sua voz. Responda em voz audível, para que a atmosfera espiritual da sua casa ouça. Meu tempo não está neste calendário de papel, mas na palma da mão de Deus. O meu hoje não tem data marcada, tem uma promessa assinada. O tempo do homem acabou. O tempo de Deus começou. A segunda tática virá através de uma tela. Ele vai te apresentar o testemunho de outra pessoa, talvez um amigo, um parente, um desconhecido nas redes sociais, recebendo exatamente aquilo que você pediu. E ele vai sussurrar no seu ouvido com uma voz cheia de falsa compaixão. Viu só? A bênção era para ele, não para você. A encomenda foi entregue no endereço errado. Você ficou para trás. A sua arma é a celebração profética. Declare em voz alta, mesmo que seu coração sinta apontada: a bênção do meu irmão não anula a minha. Ela confirma que o carteiro divino já está no meu bairro. Eu celebro com ele em fé, enquanto preparo a minha casa para a minha própria festa. A alegria dele é o meu sinal. A terceira tática é a mais sutil e virá na sua próxima hora de oração. Quando você se ajoelhar, ele vai trazer de volta o peso da exaustão da esperança que você sentia, aquele cansaço na alma, e a voz dele dirá: não adianta pedir de novo. Você está cansando a Deus com a mesma história. Ele já ouviu e não respondeu. Fique quieto. Aceite o silêncio. A sua arma é a mudança de protocolo. Em vez de pedir, agradeça. Declare: Pai, eu não vou pedir de novo pelo que tu já liberaste. Hoje, eu só me posiciono para agradecer pela resposta que já está a caminho. A minha oração não é mais de petição, é de recepção. Minha boca se abre para receber, não para suplicar. Que essas 3 táticas são apenas as mais comuns, as que o adiador usa nos primeiros dias. Existem outras, mais profundas, mais personalizadas para a sua história, para o seu medo específico. Eu não consigo abrir todas elas aqui neste vídeo, mas elas estão todas mapeadas, com as suas contra-armas rituais, dentro do guia digital Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o adiador tentar te convencer de que essa paz que você sente agora é só uma emoção que não vai sobreviver até o amanhecer. Você vai precisar disso amanhã de manhã, com o seu primeiro café, quando ele tentar fazer esta mensagem inteira parecer um sonho distante, uma névoa que já se dissipou.
E você vai precisar disso no próximo amanhecer, sem confirmação, quando ele pressionar a ferida da espera e te disser que nada mudou. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas horas, no próximo amanhecer, sem confirmação. Porque o pior obstáculo, meu filho, não é o adiador. É aquela voz dentro de você que soa exatamente como a sua, mas que trabalha para ele. Existe um obstáculo final, o mais perigoso de todos, porque ele não vem de fora. Ele nasce dentro do seu próprio coração. É a voz da sua própria prudência, da sua lógica, do seu bom senso. É o medo de ter esperança e se decepcionar de novo. Mas o nome verdadeiro desse obstáculo é o medo de parecer mal agradecido a Deus. Essa voz vai te dizer: você já tem tanto, uma casa, saúde, família. Como você ousa pedir mais? Como você ousa sentir essa urgência por essa promessa específica? Agradeça pelo que você tem e fique quieto. Não seja ingrato. E isso soa tão piedoso, tão humilde que você acredita. Você confunde resignação com gratidão. Mas Deus está te dizendo hoje que receber a promessa que Ele te fez é o maior ato de gratidão que você pode oferecer. É dizer a Ele: Pai, eu acredito tanto em Ti, que eu me preparei para receber tudo o que Tu tens para mim, não apenas uma parte. Rejeitar a promessa por um falso senso de humildade não honra a Deus. Insulta o sacrifício que tornou essa promessa possível. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, porque não é algo que o inimigo faz contra você, nem algo que você faz contra si mesmo. É algo que eu, o portador desta mensagem, preciso fazer com você antes desta transmissão fechar. É o selo final, e ele requer a sua participação ativa. Fica comigo. Agora, eu preciso que você mude de posição. Onde quer que você esteja, pare por um instante. Se for seguro, feche os seus olhos. Se não for, apenas desfoque o seu olhar. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Respire fundo uma vez. Agora, nós vamos selar esta palavra. E para isso, precisamos primeiro limpar o terreno do seu coração. Neste momento, com a autoridade que me foi dada para esta transmissão, eu te libero. Eu te libero da comparação que te faz celebrar a bênção do outro com a boca, enquanto a sua alma chora em silêncio. Eu desfaço agora o nó na sua garganta, que se forma toda vez que você tem que dizer glória a Deus, por algo que você mesmo tem clamado por anos. Essa dor silenciosa não te pertence mais. Eu te libero da vergonha de ainda estar esperando, da sensação de que há algo errado com você, que a sua fé é menor, que o seu pecado é maior. Eu quebro agora a mentira que diz que a sua demora é um sinal do desfavor de Deus. A sua espera não foi um castigo, foi uma preparação. Está liberado. Eu te libero de todas as vozes que, no passado, te desqualificaram. A voz de um parente que te chamou de sonhador, a voz de um amigo que te chamou de impaciente, a voz de um líder que não entendeu a sua promessa e te mandou ter mais fé. Todas essas sementes de dúvida que foram plantadas na sua alma, eu as arranco agora em nome de Jesus. E, acima de tudo, com a sua mão sobre o seu coração, eu te libero do obstáculo mais piedoso e mais perigoso, o medo de parecer mal agradecido. Eu quebro a falsa humildade que te faz pensar que pedir a plenitude da promessa é uma ofensa a Deus. Receber a herança inteira é a sua maior adoração. Está liberado desse peso. Agora que o terreno está limpo, nós vamos construir. Com a sua mão ainda sobre o peito, eu chamo à existência as identidades que o Pai te deu. Eu convoco e ativo em você a honra do guardião da promessa adiada. A sua vigília terminou. Entregue as chaves, pois o dono da casa chegou. A sua nova posição não é de guarda, é de herdeiro. Eu convoco e ativo em você a visão do sentinela do próximo amanhecer. Eu ajusto o seu foco espiritual agora. Você não precisa mais procurar por sinais no horizonte. Sua nova habilidade é sentir a presença da bênção que desce sobre você, aqui e agora. Você para de procurar a nuvem e aprende a dançar na chuva.
E, finalmente, eu declaro ativada em você a sua identidade final para este tempo. Eu te nomeio e te selo como o recebedor do hoje. A sua mente para de morar no quando e o seu espírito passa a habitar no agora. A ansiedade da espera se dissolve na paz da recepção. Essa é quem você é. Respire fundo. Sinta o peso que saiu e o espaço que se abriu. Agora, para selar essa ativação, ainda com a mão no seu coração, eu preciso que você repita esta frase em voz alta, onde quer que você esteja. Não sussurre, declare. Diga comigo: a minha espera não foi em vão. A minha espera foi preparação. O meu hoje chegou, mas não diga amém ainda. Não solte a mão do seu coração. Nós limpamos o terreno e ativamos a sua identidade. Mas a cobertura final, a bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, essa ainda precisa ser declarada. O selo final da oração do Pai ainda não desceu. Fica comigo. Nós ainda não terminamos. Agora, com o decreto ativado e o terreno limpo, eu estendo a minha mão sobre a sua vida e pronuncio a cobertura. Sobre a sua mesa, que não seja mais um lugar de sorrisos amarelos e conversas vazias, mas um altar de comunhão verdadeira, onde o pão é partido com alegria e as histórias são compartilhadas com liberdade, sem o peso da espera na sua garganta. Sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge e sobre os seus filhos. Que a paz que você sentiu aqui e agora se derrame sobre cada cômodo. Que o seu quarto deixe de ser uma câmara de tortura noturna e se torne um santuário de descanso. Que os seus filhos sintam a diferença na sua voz, no seu toque. Que a sua família receba não as sobras de uma alma cansada, mas a primícia de um espírito renovado. E sobre o seu trabalho, suas finanças, seus projetos, tudo aquilo que as suas mãos tocarem a partir de hoje, que seja abençoado. As portas que estavam emperradas, as oportunidades que pareciam distantes, os reconhecimentos que foram negados. Eu declaro um tempo de aceleração divina. Onde a espera te atrasou, a bênção de Deus agora te coloca à frente. Eu te vi, meu filho. Eu sempre te vi. Eu te vi na janela da cozinha, com uma xícara de café na mão, olhando para a rua vazia, esperando um sinal que nunca vinha. Eu vi o vapor subindo da xícara e se misturando com a sua oração silenciosa. Eu estava lá. Eu te vi no carro com a música alta, mas a sua mente em outro lugar, repassando a mesma conversa, o mesmo pedido, a mesma frustração. Eu vi a lágrima solitária que você enxugou rapidamente quando o sinal abriu, fingindo que era apenas um cisco no olho. Eu estava lá. Eu te vi de madrugada, com a tela do celular iluminando o seu rosto, rolando sem rumo, buscando uma distração para a angústia que não te deixava dormir. Eu vi o seu dedo pairar sobre o contato de alguém, querendo desabafar, mas recuando por não querer ser um peso. Eu estava lá. Eu vi o seu sorriso forçado em fotos de família, a sua alegria por fora, enquanto por dentro você se perguntava quando seria a sua vez de ter um motivo real para celebrar. Eu vi você engolindo o choro para não estragar o momento de outra pessoa. Eu estava lá. E porque eu estava lá em cada uma dessas cenas, porque eu coletei cada lágrima e registrei cada sussurro, hoje eu te digo, a espera não era um sinal da minha ausência, era a prova da sua perseverança. E a sua perseverança chegou diante de mim como um memorial. Agora, o tempo da prova acabou. O tempo da posse começou. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi na janela da cozinha com uma xícara de café na mão, olhando para a rua vazia. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o adiador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui vai ser testado no próximo amanhecer sem confirmação. Quando o sol nascer e o seu celular não tiver a notificação esperada, quando a porta que você achou que ia se abrir continuar fechada, ele vai atacar. O adiador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você.
e quem foi comissionado sem cobertura caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao próximo amanhecer. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto para a oração que você acabou de fazer, mas como a cobertura ritual para defender a paz que você acabou de selar. Porque a paz sem vigília se esvai no próximo amanhecer sem confirmação, e o adiador conta exatamente com a hora em que você está mais cansado para roubar a sua semente. É menos que o preço de uma noite mal dormida. É menos que o custo de uma semana de angústia, com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Não espere mais um dia se sentindo esquecido pelo céu para abrir o link. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois de checar as outras mensagens. Não depois de dizer que vai pensar nisso. Porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o adiador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora: é caro demais. Eu vejo isso depois. É só mais um vídeo. Será que funciona mesmo? Eu não preciso disso agora. Essa voz não é sua. Ela soa como a sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar o terreno antes do seu próximo amanhecer, sem confirmação. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o adiador fale mais alto que o selo que acabou de ser colocado sobre a sua vida. E agora, a última palavra. No próximo vídeo dessa rede, vou te ensinar a reconhecer os 3 sinais de que a resposta que você esperava já chegou, mas em um pacote que você não reconheceu. Mas receber a resposta é apenas metade da jornada, porque o inimigo, depois de tentar adiar sua bênção, vai tentar fazer você não reconhecê-la quando ela chegar. Não perde. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido, agora para que a sua voz seja o selo final, para que você assine embaixo do decreto que Deus liberou sobre a sua vida. Pronuncie junto comigo em voz alta. Essas são as suas palavras de posse. Diga: eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. Agora pegue o link deste vídeo e envie para uma única pessoa. Não para uma lista, não para um grupo. Para aquela pessoa específica que veio à sua mente enquanto você ouvia esta palavra. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que também está na última casa da rua, achando que o carteiro se esqueceu dela. O link para o guia da oração da noite também está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê, declarado, selado, feito.